um gestor de uma fábrica, a vida dele é resolver problema o tempo inteiro. Ele está sempre resolvendo algum problema. Se o designer que ele vai contratar for levar mais um problema, deixa, não contrata. Mas são tantas questões dentro do design que as pessoas nem imaginam, né? Pra gente conseguir preço, pra gente conseguir estética e aliar tudo isso aos processos, que, né? As pessoas não têm noção do que é. A cópia, ela não tem valor. A cópia tem preço. Né? Quando você cria, você tem valor. Valor não tem nenhuma relação com preço. Uhum. Olá, sejam muito bem-vindos ao Lady Talks. E hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que dispensa comentários, dispensa apresentações, Bruno Fawkes. Obrigado, é um prazer estar aqui. E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu já comentei com o Bruno que ele certamente foi uma inspiração no início da minha carreira. A gente já se encontrou, né, em um evento. E ele sempre muito solícito, né? A gente chama pelo Instagram, ele sempre responde. Enfim, isso é muito legal. Essa acessibilidade é uma das coisas que eu bato muito, Bruno, porque dentro desse universo de design, a gente tem uma questão, às vezes, de um design intocável, sabe? E eu acho que quando a gente consegue aproximar das pessoas, elas conseguem também até enxergar os nossos produtos de uma maneira diferente, né? Porque a vida, ela é real, né? A gente tem filhos, família. Então, quando a pessoa consegue se conectar com o designer, eu acho que isso funciona de uma maneira muito mais interessante. Sem dúvida. Eu acho que no final do dia, a gente não tem nada de mais especial do que outras pessoas. Eu sou só um cara que é apaixonado pela profissão que tem e que procura fazer o melhor possível. É. Não tem por que eu querer criar um personagem inacessível ou uma coisa de artista. Eu vivo dentro de fábrica, conversando com todo mundo. Não tem nada de intocável. A gente tem que ser acessível, né? Né, normal, vida normal, né? Vida normal. Que segue. E a gente sempre começa aqui com a mesma pergunta. O que é design para você? Essa pergunta, para mim, ela é muito legal porque... Eu não sei se é a palavra certa dizer que essa pergunta me perturbava, mas a gente tem as definições clássicas de design, né? Uma das é design forma e função, e, enfim, tem várias outras. E desde a época da faculdade, eu ficava me perguntando, o que é design para mim? E o tempo foi passando, eu nunca encontrava a resposta dessa pergunta. E aí eu abri o escritório, tive uma longa experiência dentro da indústria, entendendo como que uma indústria se relaciona com o mercado, entendendo quem é o designer entre indústria e mercado e qual é o objetivo daquilo que a gente produz, para onde aquilo vai. Aquilo é para casa das pessoas, mas tem a loja no meio, tem a fábrica. O designer é quase que um tradutor de linguagem, né? Você tá entre a fábrica e o mercado tentando traduzir uma linguagem de um para o outro para que eles se comuniquem. E nisso eu passei a perceber o quanto a informação é importante para o processo criativo, né? Se eu quero desenhar um bom produto, eu brinco que o início do desenho de um produto é a abertura do Globo Repórter. Você vai desenhar algum produto para alguém, quem são, o que fazem, o que vivem, do que se alimentam, para onde viajam. E por que eu acho isso interessante? Porque você tem que compreender o contexto de vida para as pessoas. As pessoas olham o mundo de uma maneira, e se eu vou desenhar para aquelas pessoas, o que eu vou desenhar precisa estar inserido na percepção delas de mundo para que elas enxerguem valor no que eu vou desenhar. Uhum. Por outro lado, existe uma fábrica que precisa tirar aquilo do papel. Quais são as máquinas, como é possível, qual é a engenharia que eu posso explorar. E em tudo isso eu fui percebendo o quanto a informação é importante para o processo criativo. Sem informação, eu não vou conseguir nutrir a minha mente para se tornar criativo ou se tornar mais criativo. Né? O Jonathan Ive, que foi por muitos anos o head designer da Apple, ele, num documentário que chama Objectified, ele diz que todo criativo sofre de uma maldição. E que essa maldição é que você está constantemente projetando, porque a tua mente nunca se desliga da prática projetual. Então você olha para tudo que está à tua volta e reinterpreta aquele mundo e reconstrói aquele mundo de outra maneira. Enfim, eu percebi nisso que a informação é fundamental. E aí a minha definição de o que é design, que eu cheguei, isso já faz uns anos,
sigo aceitando ela, não sei se ela é boa ou não, é que design é a materialização da informação. A informação me permite materializar o objeto. Né? Essa é a informação de todos os campos de conhecimento, né? Como faz, qual é o efeito psicológico que existe no que as pessoas observam, né? Tudo que a gente observa tem um efeito psicológico que vai estar de acordo com a nossa interpretação de mundo. Né? Então, como isso funciona na cabeça das pessoas, como a forma funciona na cabeça das pessoas, tudo isso é informação, né? Eu costumo dizer que o design é um olhar sobre a vida. Até a nossa coleção agora começa com essa frase, porque tem muito disso também, né? Sim. É a sua vivência, é a materialização do que você é. Eu acredito muito nisso. Eu acho que por isso que a gente tem, quando a gente olha, você pode ter muitos produtos, quando você olha para eles como um todo, eles têm uma linearidade de pensamento, sabe? Tem um Sim. DNA seu ali, enfim, tem a sua informação, a sua realidade. Não tem como não ter, né? É um pouco de mim que tá ali. Exato. Mas uma coisa que eu acho muito legal quando a gente fala disso para mim, o que tem uma diferença grande entre design e arte. Muitas vezes as pessoas se referem aos designers como artistas. E, em certa maneira, eu acho que são. Mas não na integralidade, porque o processo do artista e do designer eu acho muito diferente. Porque o artista, o processo é muito mais introspectivo. O valor da obra do artista é alto porque aquilo sempre vai ser único. Você não... O Van Gogh não vai repetir o mesmo quadro. A pincelada não vai estar no mesmo lugar. Aquilo lá nunca vai se repetir. É aquele momento dele, introspectivo dele, que ele está representando o ser, o eu dele na obra. E o designer, ele não representa a si, porque eu não desenho para mim, eu desenho para os outros. Né? Então, o designer está sempre tentando buscar o outro. Então, é essa que eu acho que é a grande diferença entre o designer e o artista. Enquanto o artista traz para ele, o designer faz para o outro. Mundo também. É. E falando um pouco sobre a sua história, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você falou sobre o desenho, né? Você cresceu com papel e lápis e você começou a desenhar muito antes de ser designer. Isso influenciou no seu processo de decisão por essa profissão? Totalmente. Antes de começar, a gente estava brincando, né? O meu sonho era ser jogador de basquete, nasci no país errado para isso. E o desenho acompanhou a minha vida desde criança. Na minha família sempre teve veia artística. O meu pai é músico autodidata. Eu não conheço ninguém que toca guitarra como meu pai. Nunca vi alguém tocar guitarra ao vivo como meu pai toca. E o meu pai gostava de desenho também. E eu lembro do meu pai desenhando no início e eu e meu irmão coloríamos. Só que o colorir perdeu a graça muito rápido. A gente desenvolveu a vontade de desenhar. E meus pais sempre estimularam. Eu devia ter uns 8 anos de idade, a minha mãe sempre foi muito atenta e ela percebeu que eu tinha parado de desenhar. E ela trouxe um caderno e uma lapiseira e falou: filho, você desenha desde tão pequenininho, você vai parar agora. Leva isso para a tua vida. Toma. Um caderno e um lápis. Se a minha mãe não tivesse feito aquilo, talvez eu não tivesse escolhido por design. Porque eu não sei por que depois, porque assim, na escola eu sempre fui da galera da bagunça. Eu nunca era da galera mais CDF, mais estudiosa. Eu estudava, nunca tive problema com estudo, mas eu gostava da galera da bagunça. Mas tinha umas lógicas que eu não sei como é que alguém que estudava com a galera da bagunça acabou passando aquelas lógicas pela cabeça. Mas quando eu tive que decidir o que eu ia fazer para sempre, eu pensei, bom, se a gente dividir o nosso dia por 3, a gente tem 3 partes de 8, né? 8 para dormir, no máximo, 8 para trabalhar, no mínimo, e 8 que a gente se divide entre lazeres e obrigações. Se eu viver 90 anos, é 30 dormindo, 30 trabalhando, e as outras 8 que eu divido entre lazer e obrigação vão se dividir em 15 mais 15 anos. Então, eu passaria de 90 anos, 15 anos só fazendo algo que eu gosto, que é o meu momento de lazer. Eu tenho que aproveitar isso mais.
Gostar de dormir já é um ponto, né? Você já aproveitou mais 30. Mas se você gostar de trabalhar, a tua vida vai ser sempre legal. Eu falei, eu preciso optar por uma profissão que eu tenha prazer, que o domingo não seja um dia pesado. De falar, cara, que saco, vai começar segunda. Segunda-feira, né? Tomara que Preparação. chegue sexta. Tomara que chegue o 5º dia útil do mês para eu ver meu salário. Né? Então, eu fui estudar design por isso. E, na verdade, assim, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu queria poder viver criativamente. Eu não sabia se seria no design. Eu prestei vestibular para design e para publicidade e propaganda. Eu me tornei designer porque eu não passei no vestibular de publicidade e propaganda. Sensacional. Mas era onde eu achava que eu ia ser mais... Na minha cabeça, eu ia ser mais... Teria mais liberdade criativa com publicidade e propaganda. Entendi. Mas me encontrei no design. Mas você estudou design ou design industrial? Design como um todo. O meu curso era voltado a móveis. Era design de imobiliário. Olha. Porque era um curso de uma faculdade lá da região, né? Eu sou lá de São Bento do Sul, Santa Catarina, é um polo moveleiro. E a região tinha carência de profissionais voltados à indústria moveleira. Então, toda a nossa parte técnica de aprendizado era voltado à madeira. Porque a nossa região é uma região de produção de produto de madeira. Então, muito do que a gente estudou tecnicamente foi voltado à madeira. Então, o curso tinha essa inclinação ao mobiliário. E, falando também mais um pouquinho da sua história, você ficou 7 anos trabalhando dentro da indústria. Eu, atualmente, trabalho dentro de uma indústria muito pequena, mas a gente tem, assim, dentro da nossa profissão, a gente consegue visitar, né, tem a possibilidade de visitar várias fábricas, e eu acredito muito nessa experiência do chão de fábrica. Eu acho que a gente só visitando, a gente aprende muito, a gente consegue entender tanto de materialidade, né, das limitações de cada material, de processo, enfim. O que isso, eu imagino, mas o que isso trouxe para você, assim? Qual foi a grande sacada? O que você aprendeu de mais valioso nesse processo de indústria para depois trabalhar com design? Acho que o que me despertou o interesse de trabalhar com a indústria foi que isso foi uma parte muito legal da minha faculdade. Ela não era uma faculdade relevante a nível nacional, uma faculdade pequena, particular de Santa Catarina, mas como ela era local, os professores ali eram supridos pelo mercado. Então, o meu professor de matérias técnicas, ele era gerente de produção de uma fábrica, gerente industrial. O professor das matérias mais criativas era efetivamente designer. Ele não estava ensinando teoria. Ele efetivamente praticava aquela profissão todo dia. E isso despertou interesse pela indústria. Eu pensei, se eu quero desenhar coisas, preciso saber como coisas são feitas. Né? De nada adianta eu projetar um copo como esse se eu não sei como ele sai do papel. Ele pode ser que ele não saia como eu desenhei. E aí entra o lance de que o designer precisa ser um facilitador. Né? O designer não pode... Uma fábrica é um problema. Né? Um gestor de uma fábrica, a vida dele é resolver problema o tempo inteiro. Ele está sempre resolvendo algum problema. Se o designer que ele vai contratar for levar mais um problema, deixa, não contrata. Então o designer tem que ter a capacidade de... Eu brinco, se o designer não consegue entregar o suco do abacaxi, tem que saber descascar junto. Então, eu preciso ter conhecimento técnico, eu preciso saber como uma fábrica funciona. E foi isso que me despertou o interesse de trabalhar na indústria, muito vindo dos professores, porque eram caras apaixonados. Meu professor das matérias mais criativas mesmo chamava Maurício Trevisan. Ele foi, acho que quase 30 anos designer dentro de uma fábrica grande lá da cidade. E ele era apaixonado pelo que ele fazia. Ele passou essa paixão pra gente. Eu despertei muito interesse para a indústria por causa dele, do Maurício Trevisan. Muito legal, muito interessante assim quando a gente consegue viver um pouco disso, né? E quando a gente vê a paixão deles. Eu fiz design primeiro de interiores, como eu te falei,
Então, eu fui viver o design primeiro, dentro da indústria também, dentro da prática, para depois mas não tive essa possibilidade de estudar com pessoas Mas eu não que sei vivem dentro da eu não indústria, sei se eu né? respondi a tua pergunta inteira, né? É... Porque o que eu aprendi com O que isso, você né? aprendeu desses 7 anos dentro lá da indústria? Foi mais do que uma pós, do que um mestrado, um doutorado, porque foi ver efetivamente como uma indústria se relaciona com o mercado e como um produto sai do papel. Uhum. Eu sempre fui muito curioso, meu tempo de fábrica. Eu era... Isso me gerou problema, porque eu questionava toda a ordem que eu recebia. Uhum. Bruno, faça isso. Tá, por quê? Só faça. Não, me explica por quê. Eu quero saber porque na próxima vez você não precisa me pedir de novo. Eu vou fazer sem você me pedir. Se você mandar só eu executar, eu executo. Mas na próxima vez você vai ter que pedir de novo. Então me explica o porquê que eu preciso fazer dessa maneira. Quando eu sabia que dava... Poxa, deu um problema num lote de produção. Eu corria lá para a produção. Ia perguntar para o gerente de produção. Cara, o que aconteceu? Putz, tem um cara errou aqui. Como que resolve? Ah, vai resolver assim. E aí você ia começando a pegar... ia entendendo como as máquinas funcionavam, ia entendendo de fluxo de produção. Ah, tal processo está dando gargalo de produção. No começo, quando eu ouvia isso, não entendia. Gargalo, o que é essa palavra é gargalo de sensacional. produção? Não, o pós-peça está demorando, esse processo é demorado, a gente não tem máquina suficiente para operar tudo isso aqui. Uhum. Então, a gente tem que, no próximo produto que a gente for criar, evitar esse processo. Então, isso fez com que a minha mente se condicionasse a criar o produto já sabendo por onde ele ia passar. E essa fábrica onde eu trabalhei era grande, tinha 600 funcionários. Então era uma fábrica de produto popular. O que eu desenhei lá era produto voltado a magazine. Uhum. E isso foi muito legal. Eu acho que todo designer tinha que ter essa experiência, porque o desafio é muito grande, porque você precisa, assim, nessa hora, necessariamente... unir todo o teu conhecimento técnico à questão estética, porque o produto precisa ser super econômico, mas de alguma maneira ele precisa encantar as pessoas, porque se as pessoas não forem encantadas, elas não pagam por aquilo. Então, assim, era um estudo muito grande de produção. Fazer uma curva no pé. Cara, e agora? Que máquina faz essa curva para ficar no custo? Não dá para jogar no CNC, o CNC é caro. A hora do CNC é cara para fazer essa curvinha, então talvez a gente vai ter que fazer essa curvinha naquela outra máquina e talvez não possa ser... E não é só jogar no CNC, né? Precisa ter o pessoal profissional para operar essa máquina, a gente tem que ter as guias, são tantos processos. Uma vez eu vi uma entrevista sua, algum vídeo, em que você falava algo, me corrija se eu estiver errada, que você desenhou uma mesa pensando na economia da chapa, em que você fez um desenho específico que aproveitasse a chapa da melhor maneira possível e a mesa ficou belíssima. Eu não lembro muito bem qual era a mesa, mas são tantas questões dentro do design que as pessoas nem imaginam, né? Para a gente conseguir preço, para a gente conseguir estética e aliar tudo isso aos processos, que, né, as pessoas não têm noção do que é o processo de um mobiliário, de um design assinado. Por exemplo, quando eu vou trabalhar hoje com uma fábrica, a primeira pergunta que eu faço é sobre o processo. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os fabricantes é: no que você se acha bom? Aonde você acha que existem problemas? Porque eu quero explorar o que você acha que você faz bem, porque assim você naturalmente se dedica melhor. E aonde você tem problemas, a gente explora novas soluções. Só que isso é uma parte interessante que você só vai conseguir desenvolver se você desenvolver um conhecimento técnico. Que não adianta o cara dizer, cara, eu tenho um problema no CNC. Tá, e daí você sabe que você vai ter que desenhar uma peça que evite CNC. Como que desenhar uma peça que evite CNC se eu não sei o que um CNC faz? Uhum. Né? Então você tem que... Eu acho que uma das partes mais importantes para um designer é desenvolver conhecimento técnico. Isso é um diferencial de mercado gigantesco. Você entregar para a fábrica um produto que a fábrica olha e fala, cara, isso aqui é uma solução para mim, eu sei como fazer. E quando a gente fala sobre desenho em si, o que você acha que o nosso design brasileiro, a gente tem falado tanto sobre brasilidade ultimamente, o que você acha que um designer brasileiro tem, assim, que a gente sai na frente do design internacional? Tem uma coisa que uma vez eu falei com um fabricante, eu estava comentando com ele que achava, e foi uma sensação que
que eu sempre tive com relação ao desenho brasileiro. Eu acho que o desenho brasileiro ele tem uma base muito grande de marcenaria. Uhum. E vem da madeira. E a marcenaria brasileira é muito boa. E eu acho que essa coisa da marcenaria, ela traz um afeto, ela é mais humana, sabe? Ela é o design para casa. Uhum. E eu fiz um paralelo uma vez com o design italiano, que eu falo, eu acho o design italiano lindo, ele é muito refinado, mas eu acho ele um pouco mais frio. O nosso design é mais quentinho. Uhum. E aí, numa oportunidade, a gente estava expondo lá em Milão e um cara da Holanda olhou os produtos e ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, como o design brasileiro é aconchegante, é um design para nossas casas. É acolhedor, né? Eu acho que É é um reflexo, acolhedor, de repente, das pessoas, porque o brasileiro é um povo que tem isso, né, como característica, assim. A gente é muito acolhedor também. Eu acho que, como o Brasil é um país muito diverso, a gente tem muita cultura, a gente é o país mais... Posso estar errado, mas eu acho que talvez a gente seja o país mais miscigenado do mundo. Isso trouxe muita cultura, isso traz muita riqueza para o povo, para tudo, e eu acho que isso se reflete na capacidade criativa do brasileiro, se reflete em muita coisa. Eu, particularmente, quando falo de brasilidade, não vou dizer que eu tenho ressalva, mas às vezes eu acho que as pessoas tentam expressar brasilidade em umas coisas que me parecem um pouco clichê, assim. Uhum. Sabe? Expressar brasilidade, sempre tem que ter alguma coisa ligado a uma ancestralidade, ou ligado ao artesanato, ou ligado a uma cultura local, ou ligado a alguma coisa que vai fazer uma referência, não sei, a carnaval. Eu acho que tudo que Caricato, né? Fica muito fica de um uma pouco forma caricato. caricato. Eu acho que tudo que se produz com originalidade por um brasileiro tem brasilidade. Uhum. Se é original e é daqui, tem brasilidade, não tem como não ter. É o sangue que corre na nossa veia, né? Aproveitando a deixa, falando sobre originalidade, eu falei com o Bruno que eu ia fazer uma pergunta para ele que é um tema super polêmico e eu acho que a gente tem que debater sobre isso, porque a gente precisa educar o mercado sobre isso. Então, fala para mim sobre cópias, né? A gente andou tendo muitos problemas ultimamente. Quanto mais, mais informação a gente tem em rede social, as coisas estão muito acessíveis, né? Hoje você consegue baixar um bloco de qualquer produto na Sim. internet e replicar. Mas isso vai muito da ética de cada empresa. O que você me fala sobre isso? Você já teve alguns problemas, né, com relação a cópias? Já, alguns já. E assim, a pior parte é quando você tem o relato da fábrica dizer, cara, o produto está perdendo espaço no mercado por causa das cópias. Isso machuca, sabe? Porque... E é uma realidade, né, Bruno? A gente precisa falar sobre isso. Porque e é até uma o que a gente realidade. estava falando antes, né? O que eu acho uma pena disso, isso eu já debati com vários amigos meus que são designers também, é que no nosso mercado as pessoas se dispõem a comprar uma cópia, um produto falso, por 10, 15% de diferença no preço. Em outros mercados isso não acontece. Ninguém compraria uma bolsa falsa da Chanel por 10% de diferença no preço, ou da, sei lá, qualquer outra grande marca de luxo. E quando a gente fala de imobiliário, as pessoas se dispõem a pagar isso. E aí, nisso, você estraga o nome de uma indústria que se dedicou a fazer um bom produto, que desenvolveu, você estraga o trabalho de um designer. Eu acho delicado, assim, e acho pena porque é uma coisa que você espera que estivesse melhorando e, às vezes, tem a sensação de que não está melhorando tanto quanto a gente gostaria. O que eu tenho feito para tentar combater isso é convencer os meus clientes de que eles têm que estar dispostos a dar um passo adiante e sempre adicionar algum grau de complexidade no que eles estão fazendo. Faça algo mais difícil, saia da zona de conforto. Ah, mas essa usinagem é mais complexa. Mas no momento que você acostumar a fazer isso, ela vai ser comum para você e vai ser complexa para o Vai resto do dificultar mercado. um pouco mais o processo de cópia. O copiador ele tem uma essência, preguiça. Muito Ele bom. não vai copiar um produto difícil. Ele está atrás do pãozinho quente, aquele produto que é fácil e que vai dar retorno. E então, se a gente consegue adicionar complexidade no que a gente está fazendo
e ajudar a indústria a crescer com isso, eu acho que o copiador vai ficar cada vez mais de lado. Ou em algum momento ele vai pôr a mão na consciência e falar, eu acho que eu tenho que ser mais original. É, Tem muita gente torcemos por esse copiando e momento. fazendo, assim, fazendo um bom trabalho, copiando bem. Copiando bem. Essa pessoa poderia estar sendo original e fazendo bem um outro produto, porque a cópia, ela não tem valor. A cópia tem preço. Né? Quando você cria, você tem valor. Valor não tem nenhuma relação com preço. Uhum. Né? Então, eu acho que essa questão, quando você está criando um produto, você cria valor para a tua marca, você cria percepção de valor para as pessoas. Quando você está copiando, você é só um genérico, que interessa se você for um pouco mais barato. Você sabe que essa questão ela tem tantos pontos assim que precisam ser tratados, né? Eu tive um problema também bem recente e quando a gente foi contestar a fábrica, eles me disseram: um profissional trouxe aqui para a gente copiar. E às vezes, talvez, o profissional não sabe a quem pertence aquele design. Ele achou bonito, foi numa cidade do interior e ele pediu para copiar. E ele precisa entender que isso é errado também, né? Tanto o profissional quanto o consumidor final. Eles precisam entender que, eu vi, eu achei bonito, eu vou mandar fazer. Não é legal, né? Existe uma propriedade intelectual sobre esse produto e existe um direito, né? E isso não é ético, enfim, né? A gente luta tanto por um país mais ético, eu acho que começa tanto em casa, assim, esse trabalho. Eu acho que falta um trabalho de divulgação, porque eu acredito que tem gente que não copia por falta de caráter. Copia por ignorância. Não sabe que é errado. Não sabe que existe alguém que é o detentor da propriedade intelectual daquilo. Não entende que existe uma fábrica que investiu em desenvolver. Ela simplesmente copia porque, tudo bem, é só um produto. E aí não, aí tem o cara que é um malandro de carteirinha, que ele sabe que ele está fazendo errado, que se você questionar ele, ele fala, me processa e vamos ver quem ganha. Né? E ele, inclusive, ele está de olho no mercado, ele sabe o que vende e o que não vende, né? Bom, vamos mudar de assunto, então. Eu te perguntei se você sabia quantos produtos você já tem em linha, porque o Bruno, eu acho que hoje é um dos maiores designers para grandes marcas do Brasil, né? Você também está há muitos anos no mercado, então você tem muito produto. Você sabe, assim, você tem uma ideia? Então, nisso eu contabilizo os produtos que eu criei para a fábrica onde eu trabalhei. Meio por cima, uma vez eu estava fazendo as contas, são mais de 500 produtos. Uau! Só esses dias eu fui fazer as contas de quantas poltronas, entre poltronas e cadeiras. Eu tenho 86, 87 poltronas e cadeiras. Até brinquei, quem sabe quando eu chegar em 100... eu faço um livro das 100 poltronas contando como foi a criação de cada uma, conceito, ideia por trás, sabe? Ilustrando com uns croquis e contando história de 100 poltronas. Isso é muito legal, Bruno, até para contar a história, justamente porque eu acho que nesse período em que você está no mercado, por exemplo, as coisas mudou tanto. Essa questão de rede social, a informação, a maneira como a gente se informa. Eu acho que tem que contar, né? As histórias têm que ser contadas. Eu acho legal porque eu acho que quando a gente conta a história de um produto, o produto é um ser inanimado, né? Mas quando a gente conta a história de um produto, parece que a gente põe uma alma nele. As pessoas olham aquele produto de outra maneira quando conhecem a história que está por trás daquilo, né? E aí eu brinco que, para mim, né, eu estava falando antes que eu cheguei com a minha skin de colecionador de tênis, né? Os tênis é pura história. Então eu tenho aquele meu Instagram dos tênis que eu fico contando história, o que tem por trás daquilo. Por que aquele tênis é daquele jeito, quem que usou, o que fez. Então você veste aquele tênis, parece que ele dá uma espécie de um superpoder. Você vai jogar basquete com o tênis do Michael Jordan, vai acertar 10% a mais dos arremessos, vai pular 10 centímetros mais alto, porque é história. E no nosso universo, eu acho que é uma coisa importante da gente explorar. Por que esse produto é assim? É uma coisa que eu tento colocar nos meus produtos, são esses detalhes que podem mexer com uma questão afetiva. Eu tenho uma poltrona que chama Canela, que ela tem um contrapeso numa almofada que fica solta. E esse contrapeso ele tem o formato de um peão. E eu falo que esse peão para mim é uma memória afetiva de lembrança do vô que eu nunca tive.
Porque o pai da minha mãe morreu quando ela era jovem, do meu pai também, eu não tive vô. A minha memória afetiva do vô jogando peão é do filme do Menino Maluquinho. Lembra de um filme do Menino Maluquinho Sim. dos anos 90? Uhum. E quando o vô dele morre no filme, a cena que o menino lembra do vô é do vô jogando peão e ele pegando o peão na mão, o peão rodando na mão dele, e tem uma música mais triste, assim, tem a cena da despedida do vô. E aquele peão, para mim, é uma cena que eu fico imaginando, se eu tivesse vô, eu acho que seria o que o meu vô teria me ensinado a fazer, jogar peão. E quando eu precisava de um elemento para a poltrona, para ser o contrapeso da almofada, eu pensei no peão. Por ser algo que eu acho que poderia transferir essa afetividade. Uhum. Então, o produto transcenderia a função. Não é mais só uma poltrona, ele é uma lembrança do vô. Ah, Né? que Então, alguém poderia olhar para aquela poltrona e nem tá precisando dela, mas falar, cara, e agora? Isso aqui lembra do meu vô. Cara, que saudade do vô. Então, eu quero ter essa poltrona em casa, não é para sentar, é para olhar e lembrar do vô. Sabe? Então, eu acho que conseguir colocar elementos no produto que façam com que o produto transcenda o seu objetivo primário de existência, né? A sua função. Como um tênis não é só para calçar, eu acho que uma poltrona não é só para sentar, uma camiseta não é só para vestir. E se a gente abrir o armário de casa, a gente descobre isso rapidinho, porque 99% do que está dentro do nosso armário a gente não precisava ter comprado. A gente comprou porque a gente olhou e falou, cara, essa camiseta representa mais quem eu sou, essa calça, esse tênis. E o armário de casa eu acho que é a coisa mais fácil de exemplificar isso, que o nosso impulso de compra, ele é puramente emocional, ele não é racional. Por que que para um móvel eu preciso comprar uma cadeira só quando a última está quebrando? Ou porque está velha e feia e arranhada? Por que que eu não posso mexer com o sentimento das pessoas através do meu design? São muitas coisas para desbravar ainda nesse mercado. Quando eu estou criando, eu estou pensando nessa forma, em como a forma vai conversar com o olhar do observador. Ah, que interessante isso. E eu tenho 2 perguntas ainda para fazer para você. A primeira, você quase respondeu ela por completo. Eu queria que você contasse um pouco sobre o seu projeto, esse dos tênis, contasse como começou isso. Que você já me contou que é um hobby, mas que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. Ah, que legal. Porque eu acho que tem tudo a ver. Eu sempre falo que também a gente precisa de um hobby, né? Atualmente, eu só encontro hobbies que se misturam com o meu trabalho. Então, eu estou procurando outro tipo de hobby. Vou até pensar em entrar na música. Porque eu vou pintar. Aí eu começo a fazer trabalhos que têm a ver com mobiliário. Aí eu vou criar... comecei a fazer modelagem com papel. Aí vou sempre para mobiliário. Então, é muito difícil encontrar hobby quando a gente trabalha com criatividade e quando a gente utiliza isso no nosso trabalho, né? Mas você encontrou um, que é a coleção de tênis. Que até o pessoal me pergunta, né? Porque o termo que para colecionador de tênis chama sneakerhead, né? Uhum. Os malucos, cabeça de tênis, né? E eu brinco que eu não gosto de tênis, eu gosto de basquete. Uhum. O tênis me une ao basquete. Como eu nasci no país errado para jogar basquete, o tênis me transfere essa carga da paixão pelo basquete, né? O tênis é o que me une ao meu ídolo do basquete. Quem não disser que o Michael Jordan é o melhor jogador da história tem um problema comigo. Acho que o Diego acha também, não? Concorda. E isso eu acho que é o tênis que transcende o uso. Não é só um par de tênis. Uhum. Tanto que tem par de tênis. Esse aqui mesmo é um par... Tem uns 12, 13 anos. Eu fui olhar hoje na loja que eu fui, tirei ele do pé para botar outro, que era um tênis que eu ia fazer uns vídeos, umas propagandas para a loja. E ele está chegando na temida hidrólise. Hidrólise é quando a sola esfarela, que o tênis é velho. Eu não vou jogar ele fora, porque não é só um tênis. A sola dele vai estar... Eu vou passar ele num plástico e ele vai virar um troféu na minha prateleira. Porque não é só um tênis. Entendi. Né? Então, é mais do que isso. Né? E isso vem certamente da minha paixão pelo basquete. O tênis é o que une isso. E aí eu lembro... Eu sempre gostei de fotografia. Eu adoro fotografia. Acho que fotografia é uma baita arte, porque um clique é um momento do tempo que você congela que nunca mais vai se repetir. Você tirar uma foto do céu, o céu nunca mais vai estar daquele jeito de novo. Nunca. As nuvens não vão estar na mesma posição,
o tom de azul não vai ser exatamente o mesmo, pelo menos o que é capturado pela lente da máquina não vai ser o mesmo. E eu acho que fotografia tem muito arte. E eu sempre gostei de fotografia e eu não tinha o que fotografar. Falei, e se eu fotografar meus tênis? Aí eu fiz um Instagram onde eu fotografo os tênis e tento trazer uma visão artística do tênis. Né? Mostrar que não é só um tênis, é um lifestyle, sabe? E é isso. E é o @, porque os Jump- meninos todos já... Jumpman Rotation. Por que rotation? A galera pensou, o homem do pulo que gira, né? Jumpman Rotation. Rotation é um termo em inglês que se usa entre colecionadores. Por exemplo, o cara posta uma foto dos tênis que ele usou na semana e chama Weekly Rotation. Então, os tênis que eu usei durante a minha rotação de tênis da semana. E como eu só coleciono os tênis do Michael Jordan, o nome da logo do Michael Jordan, aquele bonequinho pulando na empenhada, chama Jumpman. Então é Jumpman Rotation, porque são tênis que eu tenho e eu uso. Então eu quis associar esse termo do rotation com o logo e criei esse Instagram. E eu tento trazer um olhar artístico. É um pouco a mesma coisa que eu faço nos móveis, assim. Mostrar um ângulo diferente, como um lifestyle. E tudo isso está ligado, né? Antes eu falei, né, contigo, de que a minha percepção estética, eu acho que veio muito do grafite, porque era o que eu gostava de desenhar na minha adolescência. Então, eu ia desenhar letras de grafite e eu ficava tentando encontrar as melhores proporções possíveis de como uma letra ia conectar com a outra e fazer todas aquelas letras entrelaçadas. Isso me trouxe eu acho que uma boa percepção estética de busca por proporção e que está totalmente associada a essa cultura urbana dos tênis. Então acaba que o meu desenho dos móveis e os tênis é uma coisa que foi, sabe, crescendo e se misturando. Assim, tudo junto. Olha, para finalizar, eu queria te perguntar assim, sobre o seu trabalho. Qual é o produto ou o mais difícil, mais desafiador? Ou qual é aquele que você mais gosta? A gente sempre tem um que a gente mais gosta. Qual é o seu? Isso é difícil. É quase como perguntar qual filho você tem. Eu tenho uma poltrona que chama VIP. É uma poltrona que eu gosto muito. Ela é uma casca de madeira com os pés de metal super fininhos. E em todos os meus produtos eu tento criar um equilíbrio entre as formas. Por exemplo, na poltrona VIP, como ela tem uma casca de madeira, ela tem um volume de madeira, eu pensei, eu preciso contrabalancear essa casca, porque em determinados ângulos é um bloco de madeira. Se eu fotografar ela de baixo, eu tenho um blocão de madeira, num corte ergonômico, ok? Mas eu vou precisar contrabalancear isso com o pé mais mínimo pé possível. Então, ele é um metal de 1 por 1 centímetro, 10 por 10, que faz a estrutura para levantar aquela casca do chão. E eu acho que ela é uma poltrona que foge do arquétipo de poltrona. Se a gente fala poltrona, o arquétipo é a forma que a gente imagina na nossa cabeça de uma poltrona, né? Você falou poltrona, todo mundo cria uma poltrona na sua cabeça. Isso é um arquétipo, né? Então, eu acho que a VIP, ela tá fora desse arquétipo. Então, ela é uma peça que eu gosto bastante. Eu tenho uma poltrona que eu desenhei recente, que chama Delta, que virou uma paixão para mim. Eu adoro aquela poltrona. E aí a última que eu lancei chama Volar, que é um trabalho super complexo de CNC, assim. E CNC trabalhando é uma coisa muito legal, né? Porque é uma bruta de uma máquina que faz um trabalhinho de bailarina, né? Um trambolhão e que ela tá lá, a ferramenta tá dançando um balé em cima da madeira, fazendo um trabalho milimétrico, né? É lindo. Eu fiz uma postagem no meu Instagram do CNC usinando o braço da poltrona Volar. E eu pensei, cara, eu quero botar uma música para ilustrar isso aqui, para não ficar aquele barulho da máquina. Barulho chato, né, de máquina. E aí começa só tem da máquina, ele já some e entra uma musiquinha, eu tentei pegar uma música que lembrasse aquelas caixinhas de som que você dava corda, levantava e subia uma bailarinazinha e ficava dançando
por causa dessa referência do CNC Desse movimento dançando suave, um né? balé em cima da peça de madeira, né? Então é o CNC trabalhando e uma musiquinha quase como se fosse uma caixinha de som, mostrando o processo de usinagem, né? De encontrar aquela peça fluida dentro de um blocão de madeira. Assim, é interessante ver, é gostoso ver trabalhando. E eu gosto de meter a mão na massa junto, sabe? Essa poltrona, essa Avolar, eu fiz com uma fábrica que é lá da minha cidade, e a fábrica dá 1 quilômetro da minha casa, do lado de casa. Eu fiquei 2 semanas direto dentro da fábrica. Eu brinquei com a minha esposa. Eu passei mais tempo com o Lucas, que é o operador da máquina. O operador da máquina, Everton, o nome dele. E o Lucas é o cara do comercial e o cara do marketing, que é um dos herdeiros da fábrica, né? E tem minha idade, então é um cara que a gente tem uma sinergia muito legal, assim, de conversa e tudo. E a gente passou 2 semanas, todo dia, das 7 da manhã às 5 da tarde, às vezes até às 8 da noite, lá operando aquilo, e lixa, e pegando, metendo a mão na massa junto. A gente fez sessão de foto sentado no CNC, coberto de serragem, segurando as peças usinadas. Foi um processo muito gostoso. Ah, que pena, gente. Acabou o nosso tempo, mas eu estou muito feliz, quero te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui. O papo foi ótimo, eu tenho certeza que a gente vai absorver muito disso que a gente falou aqui, as pessoas vão amar. Tem muito conteúdo aqui, principalmente quando a gente fala de indústria, eu acho que é algo muito novo para essa geração agora, para quem está na faculdade, sabe? Eu acho que a gente não tem muito acesso, é muito mais quando a gente vai realmente para o chão de fábrica que a gente consegue identificar todos esses processos e tudo isso que você falou aqui. A gente preparou também uma lembrancinha, que é uma miniatura da Lady, que é a grande responsável por esse talk, né? O Lady Talks. Demais. E certamente a sua esposa vai amar, porque ela é super feminina. Vai ficar na estante de casa. E eu queria te agradecer mesmo. Muito obrigada. Miniaturas, vai ficar lindo. Eu que agradeço, de verdade. Obrigado pelo convite, pelo prestígio. É um prazer poder ter participado contigo aqui, falar um pouco de design. É a profissão que deu tudo que eu tenho, né? Ou melhor, eu acho que quem dá, no meu conceito de vida, quem deu tudo que eu tenho é Deus. Certamente. Então, mas eu me lembro da minha época de fábrica, uma época que eu estava um pouco já chateado, assim, que eu não conseguia exercer a minha profissão como eu gostaria. Eu orava a Deus pedindo que, Senhor, me dá a oportunidade de exercer o meu trabalho com alegria, porque a tua palavra diz que a gente precisa exercer o nosso labor, né? O nosso trabalho como se fizesse para ti. E eu não quero trabalhar descontente, então me dá uma oportunidade de trabalhar como se estivesse trabalhando para ti, com alegria. E eu nunca achei que eu fosse ter competência para ter meu escritório. E foi a oportunidade que Deus me deu de poder ter uma profissão que eu amo, assim. Então, obrigado por me permitir falar sobre isso. Imagina, Deus é lindo mesmo. E muito obrigada mais uma vez, gente. A gente vai acabar por aqui. Até o próximo, nesse espaço, para falar sobre design, arquitetura, enfim, tudo aquilo que a gente ama e que nos inspira. Até mais.